Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 132, 134, 136, 138 e 139. Página 132. Número 1. Para você, o que é participação popular? É um processo em que o povo participa das decisões políticas da sociedade, no qual se discutem os projetos de interesse da população de forma democrática. Democracia é a participação da população na tomada de decisões, é a participação da população na política, na gestão pública. Isso é a democracia. E a participação popular ela é extremamente importante para fundamentar a democracia, para fazer valer a democracia. Número 2. Dê um exemplo de participação popular que você conhece em sua cidade. Como exemplo, a gente pode citar associações comunitárias, sindicatos, criação de rádios e jornais comunitários, dentre outros, Existem diversas formas de exercer a participação popular. Página 134. Número 1. Você acha importante ser gentil na cidade onde mora? Por quê? Por que você acha que é importante ter gentileza? Ações de gentileza são fundamentais para a boa convivência das pessoas em sociedade, para evitar atrito, para evitar conflito. Nós vivemos em sociedade e nos relacionamos com diversas pessoas, Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai ao shopping. Então, essas ações de gentileza, praticar a gentileza, vai facilitar a nossa relação com as pessoas. Número 2. Descreva uma ação gentil que você pratica no seu dia a dia. Ações como ser educado, respeitar os mais velhos, respeitar as filas, levantar-se e ceder lugar para os mais velhos nos ônibus, Todas essas são ações de gentileza que a gente pode praticar no nosso dia a dia, não é verdade? Número 3. Por que o exemplo do profeta gentileza deve ser seguido pelas pessoas? Porque ações de gentileza urbana tornam a vida das pessoas melhor. E a pessoa se sente mais importante e respeitada, A pessoa fica feliz quando recebe uma ação de gentileza. Página 136. Veja a seguir alguns exemplos de ações que mostram como a educação e a gentileza faz parte da cidadania. Recorte do encarte na página 251 e cole a ilustração correspondente à ação praticada. Vamos lá, ceder lugar aos idosos e portadores de deficiência. A imagem é esta, A gente observa que tem um idoso, é um ônibus, E que um jovem levantou e cedeu lugar a este idoso. 2. Manter limpa a cidade, não jogar lixo na rua, Jogar o lixo no local adequado, na lixeira, não jogar o lixo também de qualquer forma na rua, quando a coleta for passar, colocar bem comportada em um saquinho, Fazer a separação quando tiver vidro, não é verdade? Para ajudar nessa coleta, Aqui a gente observa a mãe e o filho, próximas lixeiras. Cuidar do meio ambiente, extremamente importante, não é, terceiro ano? O meio ambiente ele nos ajuda em tudo, Na temperatura, no clima, tornar o ambiente mais agradável, Número 4. Respeitar a sinalização de trânsito. Atravessar na faixa de pedestre, respeitar a sinalização para os pedestres, E os motoristas também. Respeitar as placas de sinalização, respeitar semáforo, respeitar a faixa de pedestres, São práticas comuns do dia a dia que levam as pessoas a exercer a cidadania, E a exercer práticas de gentileza. 5. Cuidar do patrimônio público.
Nessa imagem nós temos duas crianças e um senhor, né? O senhor parece que está pintando o banco da praça e tem uma plaquinha escrita: essa praça é conservada pela comunidade, ou seja, é uma prática coletiva à comunidade, de uso de todos, né? Daí a importância de conscientização para a preservação do que é público, né? Desses patrimônios públicos, é de uso coletivo. Todos vão usufruir deste bem. Páginas 138 e 139. Para você, o que é cidadania? A cidadania, pessoal, ela refere-se ao exercício dos direitos e deveres dos cidadãos. Sim, nós somos cidadãos e nós temos direitos e temos deveres. Número 2. Dê um exemplo de ação em que gentileza e cidadania estejam presentes. Ações como ser educado, respeitar os mais velhos, respeitar as filas, levantar-se e ceder lugar para os mais velhos também são ações de cidadania, de gentileza e cidadania. Já foram citadas, né, em uma questão anterior, mas porque elas englobam tanto a gentileza quanto a cidadania. Número 3. Onde estão descritos os direitos e deveres do cidadão? Nas leis, estatutos e regras de convivência, né? Por exemplo, se você mora em um prédio, ou em um condomínio, existem regras de convivência para este condomínio, né? Horário que pode fazer mudança, horário que não pode fazer barulho, né? Número 4. Dê exemplos de instrumentos que para você garantem os direitos do cidadão. A Constituição Brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto dos Idosos. Então, são mecanismos para garantir, né, gente, esses direitos dos cidadãos. E todos os cidadãos devem ter acesso a esses direitos, né? Número 5. Para você, por que a cidadania é um direito de todos? Porque não deve existir distinção entre os seres humanos. Todos são iguais perante as leis. Todos têm acesso às mesmas condições de igualdade, de direito, né, e de tratamento também. As pessoas ilustradas a seguir convivem umas com as outras de maneira gentil e educada. Na segunda cena, o ilustrador cometeu 7 erros. Descubra-os e marque X sobre cada um. Depois, pinte a primeira cena. Bom, vocês descobriram todos os erros? Observem bem a primeira cena e a segunda cena. Tem alguns itens que tem na primeira cena e que não tem na segunda cena. Por exemplo, esta árvore. Estão vendo? Essa árvore do meio. Ela não está aqui na segunda cena. Vocês conseguiram perceber? A lixeira também, olhem, aqui tem 4 lixeiras. 1, 2, 3, 4. Na cena de baixo tem apenas 3 lixeiras. 1, 2, 3. Quem conseguiu acertar? O passarinho. Tem o passarinho na segunda cena e não tem o passarinho na primeira cena. O menino. Tem o menino nas duas cenas. Qual que é a diferença? Que na primeira cena ele está correndo para um lado e na segunda cena ele está correndo para outro lado. Tem essa pedra, né, que também não tem aqui na primeira cena. Esta parece que é uma bola, né, gente? Está aqui na segunda cena e não tem na primeira cena. E o skate, que está na segunda cena e que não está na primeira cena. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Número 1. Escreva um pequeno texto com as palavras direitos, deveres, leis e sociedade. O texto que eu vou trazer aqui, terceiro ano, é apenas uma sugestão, tá bem? De como vocês poderiam ter elaborado. Para uma convivência harmoniosa em sociedade, devemos respeitar as leis e regras do lugar onde vivemos. Além disso, devemos cumprir nossos deveres como cidadãos,
para que assim possamos usufruir de nossos direitos. Usufruir, gente, quer dizer aproveitar dos nossos direitos, desfrutar dos nossos direitos, né? Então, observem, para uma convivência harmoniosa devemos respeitar as leis, usei a palavra leis, e regras do lugar onde vivemos. Além disso, devemos cumprir nossos deveres como cidadãos, para que possamos usufruir de nossos direitos. E sociedade foi usada aqui logo no início, tá? Número 2. Explique a frase. Ser cidadão é defender e respeitar os direitos dos outros. Cite exemplos de como fazer isso. Um dos deveres do cidadão, né, gente, é respeitar as outras pessoas. A gente tem que preocupar sempre com a coletividade e compreender que, ao defender os direitos dos outros, nós estamos também defendendo os nossos direitos. Por exemplo, respeito à opinião dos outros, as filas, os caixas preferenciais. Quando a gente respeita uma ideia contrária à nossa, né? Quando a gente está em uma discussão e a gente entende que as pessoas podem ter opiniões diferentes das nossas, né? Então, ser cidadão é saber dos seus direitos, saber dos seus deveres e respeitar também os direitos dos outros. Número 3. Por que você acha importante participar ativamente da vida em sociedade para conseguir mudanças? É importante porque possibilita a construção de uma vida melhor para todos. Quando a gente participa ativamente da vida em sociedade, a gente está pensando no coletivo. Quando a gente participa de manifestações, de associações comunitárias, quando a gente participa de grupos para fazer a preservação de praças, de parques, a gente está contribuindo para construir uma vida melhor para todos, porque tudo isso que foi citado, né, como praças, parques, são de uso coletivo, são para todos, né? Então, essa vida em sociedade se refere a todas as pessoas, se refere ao coletivo, né, e não ao individual. Número 4. O que são os direitos e os deveres? Os direitos são um conjunto de benefícios e garantias assegurados a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Já os deveres são regras e obrigações que precisamos cumprir para viver de forma harmoniosa. Então, nós temos que seguir regras, né? Nós temos que entender que temos deveres e não apenas direitos. E quando a gente conhece os nossos direitos e quando a gente conhece também os nossos deveres, né? E conhece os direitos dos outros, existe um respeito mútuo entre as pessoas, né? A relação em sociedade, a convivência em sociedade fica melhor. Bom, finalizamos então o terceiro ano a nossa aula sobre direitos e deveres, sobre convivência, sobre cidadania, né? O que é ser cidadão e quais são os mecanismos que marcam, né, quais são os direitos e quais são os deveres do cidadão. Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre o município ainda, tá? Mas nós vamos estudar sobre a preservação do município. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reciclagem, né? Nós vimos em aulas anteriores sobre o processo de industrialização, né? E que a industrialização produz uma quantidade bem maior. E vimos também que existe um consumo bem maior de produtos. E esse consumo acelerado acaba gerando acúmulo de lixo. O que pode ser feito com esse lixo gerado? Né? O que pode ser feito para preservar o ambiente desse lixo que é gerado pelo consumo excessivo? Bom, na próxima aula nós vamos estudar isso e vamos entender um pouquinho sobre o processo de reciclagem, tá bem?
Bons estudos, então. Até a próxima aula, tá? Façam anotações no caderno para fixar melhor o conteúdo e também para facilitar na hora de estudar para a prova. Até a próxima aula, então. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.